Estamos caminhando e estamos prontos para iniciar a demonstração do lema 5.2. E antes de iniciar essa demonstração, evidentemente, vamos recordar o que é que o lema 5.2 nos fala. Lema 5.2, ele nos diz o seguinte: dado uma fórmula H com esses símbolos proposicionais, P1 até Pn são os símbolos da fórmula H, e uma interpretação qualquer. Então, se interpreta H como verdadeiro, isso implica que da base de H conforme I, podemos derivar sintaticamente a uma prova sintática de H. Se I interpreta H como falso, da base de H conforme I, há uma prova sintática de não H. O lema conclui pela existência de uma prova, dessa prova ou dessa prova. Se H é verdadeira, então há a existência dessa prova. Se for falsa, temos a existência da prova de não H. Vamos ver a seguir como é que nós usamos indução finita para demonstrar esse lema. Vamos passo a passo. Veja então a primeira ideia. Aqui temos o lema. Vamos traduzir esse lema em asserções daquelas que falam de dominós. Por exemplo, um AN falava que um dominó número N cai. Nesse contexto, um dominó número N cair, evidentemente que significa uma outra coisa. Para início de conversa, suponha NCH o número de conectivos de H, a quantidade de nãos e ous que temos em H. Então, AN, o dominó número N cair, significará isso. Se o número de conectivos de H for N, então os resultados expressos no lema 5.2 são verdadeiros. Em outras palavras, o dominó número N cair significa que, se a fórmula H tem N conectivos, o lema 5.2 é verdadeiro para essa fórmula. É isso que está dizendo aqui. Portanto, o dominó número N cair significa dizer que as implicações A e B são verdadeiras para fórmulas com N conectivos. Vamos passo a passo. É importante entender, nesse contexto, no contexto do lema 5.2, o que significa um dominó cair, aquela ideia da sequência de dominós. Veja mais uma vez. AN significa dizer que dominó número N cai. O que é isso? AN ser verdadeira significa dizer que isso é verdadeiro, ou seja, que o dominó número N cai. Aqui, a asserção AN ser verdadeira significa dizer que essa asserção é verdadeira, ou seja, nesses termos, dizer que o dominó número N cai significa dizer que esse resultado é válido para fórmulas com N conectivos. Veja bem, NCH significa o número de conectivos de H. Então, estamos traduzindo essa ideia de um dominó cair por uma asserção. O dominó N cair significa a asserção ser verdadeira para N. Conforme o princípio da indução finita, uma demonstração que o utiliza, ela tem que apresentar necessariamente a demonstração de duas premissas: da base da indução e do passo da indução. Vamos recordar tais fatos. Conforme o princípio da indução finita, todos os dominós caírem, isso ocorre
devido à base da indução ser verdadeira e o passo da indução ser verdadeiro. Ou seja, dadas essas duas premissas, todos os dominós caem. Em outras palavras, pela base da indução, se A0 é verdadeiro, e pelo passo da indução, se essa implicação é verdadeira, ou seja, se A0 e até AK-1 são verdadeiras, então AK é verdadeiro, dessas duas premissas, podemos concluir que a asserção AN é verdadeira para todo N. Portanto, no caso do lema 5.2, para mostrar o lema, ou seja, que a N é verdadeiro para todo N, temos que mostrar que essas duas premissas são verdadeiras. Ou seja, temos que mostrar que a base da indução é verdadeira, que A0 é verdadeiro, ou seja, que AN é verdadeiro no caso em que N é igual a 0. E temos que mostrar também o passo da indução, ou seja, essa implicação, que diz que se essas asserções são verdadeiras, essa aqui também é verdadeira. Portanto, para demonstrar o lema 5.2, devemos demonstrar duas coisas, as duas premissas do princípio da indução finita, a base da indução e o passo da indução. Vamos demonstrar inicialmente a base da indução. A base da indução corresponde à asserção A0, no caso em que N é 0, ou seja, no caso em que o número de conectivos de H é 0. Nesse caso, devemos demonstrar que essas duas afirmações, essas duas implicações são verdadeiras. Mas, se o número de conectivos de H é 0, significa que temos fórmulas sem conectivos. Ou seja, H é um símbolo proposicional. H é um P, por exemplo. P com chapeuzinho, uma variável proposicional. Olha, vejamos então por que essas duas implicações são verdadeiras. A implicação A nos diz o seguinte, que se H é verdadeira, então da base de H conforme I, eu derivo sintaticamente o próprio H. Vejamos por que isso é um fato. Suponha então que H é verdadeira. Bom, mas quem é a base de H conforme I nesse caso? Olha, H é o próprio P. Então, nesse caso, P é verdadeiro. Então, a base de H conforme I é o próprio P, que é o próprio H. Bom, mas eu consigo derivar H dele próprio, P dele próprio. Então, daí eu concluo que da base de H conforme I eu derivo o próprio H, que é o que está escrito aqui. Vejamos agora a implicação B, o caso em que H é falso. No caso em que H é falso, a base de H conforme I é não P, porque H é P. Ou seja, a base é não H. Mas eu sei que eu consigo derivar não H de não H. Ou seja, de não P eu derivo não P. Daí eu concluo que da base de H conforme I eu derivo não H. Conclusão. A0 é verdadeira, a base da indução é válida. Por quê? No caso em que temos 0 conectivos, essas duas implicações são verdadeiras. Estamos caminhando. Demonstramos a base da indução. Agora vamos demonstrar o passo da indução para concluir o tal lema. Veja a demonstração do passo da indução. O passo da indução nos diz que se A1, E até AK-1 são asserções verdadeiras, então a asserção AK é verdadeira. Ou seja, se A de 1 até K-1 é tudo verdadeiro, se tais asserções são verdadeiras, então AK é verdadeira. Queremos então mostrar que para fórmulas com K conectivos temos tais implicações. E isso será demonstrado a partir desse fato,
de que, para fórmulas com menos de K conectivos, tais resultados são válidos. Ou seja, essas implicações para fórmulas com menos de K conectivos são válidas. E o nosso objetivo é mostrar que tais implicações também são válidas para fórmulas com K conectivos. Então, suponha que H é uma fórmula que tem K conectivos. NCH igual a K. Vamos dividir a demonstração em dois casos. O primeiro caso é aquele em que H é do tipo não G. Mas se H tem K conectivos, o G tem um conectivo a menos. Tiramos esse não. Então, o número de conectivos de G é K-1. Isso significa que as implicações são verdadeiras para G. Essas implicações. Ou seja, se G é verdadeiro, temos essa derivação sintática. Se G é falso, temos essa derivação sintática com falso nesse lugar. Pois bem, queremos demonstrar tais implicações para H. Vamos considerar inicialmente o caso em que H é verdadeiro. Se H é verdadeiro, G é falso. Porque H é não G. Mas se G é falso, por aqui eu concluo que a base de G deriva sintaticamente o não G. Mas a base de G conforme I é igual à base de H conforme I. Conclusão. A base de H conforme I deriva sintaticamente H, porque ela deriva não G, e H é não G. Conclusão. Se H é verdadeiro, a base de H conforme I deriva H, que é isso. Suponha agora que H é falso. Se H é falso, G é verdadeiro. Se G é verdadeiro, então eu tenho esse fato. A base de G conforme I deriva sintaticamente G. Daí eu concluo que a base de H conforme I também deriva G, porque essas duas bases são iguais. Eu tenho um resultado que diz que G implica não G. Isso é um teorema. Em outras palavras, G implica em não H. Usando o modus ponens, eu concluo então que essa base deriva não H. Conclusão disso tudo: se H é falso, tenho essa derivação sintática, que é exatamente o que está escrito aqui. Se você tem um bom ouvido, deve ter percebido que o Tiãozinho está latindo. Ele está latindo para comemorar a demonstração do teorema da completude. Ele sabe que isso é importante e que é um raciocínio não trivial. Tiãozinho está festejando. Tiãozinho é o nosso cão. Vamos continuar. Vamos agora demonstrar o caso 2 do passo da indução. Caso 2 do passo da indução. Nesse caso, H é E ou G. E aí observamos que a base de H conforme I é a união dessas duas bases, de E união com G, porque E e G são subfórmulas de H. Outro fato: se estamos supondo que o número de conectivos de H é K, então o número de conectivos de E e o número de conectivos de G são menores do que K. E se o número de conectivos de E é menor que K, então essas duas implicações são verdadeiras. E se o número de conectivos de G é menor que K, também essas duas implicações são verdadeiras. Suponha então que H é verdadeira. Vamos demonstrar que a base de H conforme I deriva sintaticamente H. Mas se I é verdadeiro, então I de E é verdadeiro ou I de G é verdadeiro, porque H é E ou G. Dado tais fatos e essas implicações, concluímos então que base de E conforme I deriva sintaticamente E ou a base de G conforme I deriva sintaticamente G, que é esse fato e esse, respectivamente. Mas a base de E conforme I
é um subconjunto dessa base. Então, se essa base deriva sintaticamente E, essa que é maior também deriva. Da mesma maneira, essa base que é maior do que essa, que contém essa, também deriva G, dado que essa base deriva G. Outro fato, temos que essas duas implicações são teoremas em PA. Usando o modus ponens, concluímos então daqui e daqui que base de H conforme I deriva E ou G. Por quê? Eu tenho que essa base deriva E ou G ou essa base deriva E ou G. Em conclusão, a base de H conforme I deriva sintaticamente E ou G. Conclusão de tudo isso. Olha, E ou G é H. Então a base de H conforme I deriva sintaticamente H. Para finalizar, ainda temos que considerar o caso em que H é falso. Veja só, estamos caminhando. Vá com calma. No caso em que H é falsa, como H é E ou G, então E é falso e G é falso. Mas se E é falso, então a base de E conforme I deriva sintaticamente não E. E se G é falso, então a base de G conforme I deriva sintaticamente não G. Como essa base é maior que essa base também deriva não E. Como essa base é maior que essa base também deriva não G. Temos esses dois teoremas em PA. Usando o modus ponens, eu concluo que essa base deriva sintaticamente não E ou G. E essa base também deriva sintaticamente não E ou G. Conclusão, essa base deriva sintaticamente não E ou G, que é o não H. Chegamos ao fim. Como queríamos demonstrar? Ufa! Mas ainda falta demonstrar o teorema da completude. Ora, claro que não é fácil. Algo para ser colocado numa moldura e ser pregado lá na parede, aquele quadro, não pode ser qualquer coisa. Tem que ser uma paisagem que vale a pena. E é isso que estamos fazendo. Estamos construindo essa paisagem. Vá em frente. Dê uma olhada nessa aula novamente. Assista ela mais de uma vez, o que for necessário. Vamos caminhar no sentido de demonstrar o teorema da completude.